Salve, salve, torcedor alviverde! A gente chega nessa terça-feira muito agitada na Academia do Palmeiras com muita informação. Primeiro a gente chega aí com o jogo aberto, vamos ter o Sport Center para fechar o vídeo, o G4 com o Massini falando tudo sobre esse jogão de quinta-feira e a informação que vazou aí é sobre o Sosa. Então, o Abel deve escalar o time com o Sosa de titular, deve tirar o Felipe Anderson, Sosa que é muito mais ofensivo. Então, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, muita coisa pra gente discutir sobre essa guerra que vai rolar na quinta-feira aqui no Allianz. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. No Palmeiras, a virada contra a LDU vira o maior desafio da era Abel Ferreira. Edu, as atenções estão na quinta-feira pro Allianz Parque. Abel Ferreira prometendo uma noite mágica. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. A expectativa é bem grande, até porque esse time, esse Abel Ferreira, já provou que pode dar a volta por cima. Então a gente acredita muito e pode ter certeza, quem estará no Allianz Parque vai ver um time aguerrido e tenho certeza que a gente vai passar para a próxima fase. Quinta-feira tem o Palmeiras e aí eu já vou chamar o Vinícius Nicoletti. Ô Vinícius, o Abel falou que 90 minutos é muito tempo e o Abel precisava daquelas 7 horas do beisebol, hein, Vinícius? Aí ajudaria o time dele, né? Aí não tem jeito, né? Aí fica fácil, aí dá pra tentar virar com mais tranquilidade. Mas são apenas 90 minutos e o Abel falou também na noite mágica, diz que o Allianz Parque vai viver uma noite mágica nessa quinta-feira, o Palmeiras tentando a virada. O time vai fazer um treinamento nesta terça-feira, depois treina no Allianz Parque, na véspera do jogo, no estádio. O Abel tem feito bastante isso, porque o campo aqui está reformando com gramado sintético, então ele está fazendo o último treinamento no Allianz Parque, os jogadores irem se acostumando também à bola parada. Alguns jogadores chegaram nessa temporada, o goleiro, por exemplo, vai se acostumando também à nova casa, então é a estratégia do treinador. O time do Palmeiras terá uma novidade na lateral esquerda, a volta do Piquerez, que estava suspenso no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, leva a dúvida no meio-campo com Aníbal Moreno. O Bruno Fux deve ser mantido naquela função de volante e aí vai levar a dúvida no ataque, porque o Ramon Sosa, o paraguaio, vem pedindo espaço, é um jogador mais ofensivo do que o Maurício e do que o Felipe Anderson. Ele pode entrar nas duas funções, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então essa é a questão, se o Ramon Sosa já inicia jogando, o Palmeiras que precisa de gols para tentar essa virada. Vamos ouvir então exatamente o que falou o paraguaio Ramon Sosa sobre esse confronto de quinta-feira contra a LDU, o Palmeiras tentando uma virada épica. Vamos acompanhar. Sí, la verdad que sí, sabemos que va a ser un partido muy importante para nosotros, que ahora lo vamos a jugar de local. Obviamente estamos muy confiados, estamos entrenando, estamos preparándonos para ese partido y nada, estamos muy confiados y obviamente el jueves lo vamos a dejar todo dentro de la cancha. La verdad que a la gente hay que agradecerle porque siempre están en el estadio, siempre nos apoyan y bueno, obviamente también para el jueves lo vamos a necesitar como siempre. Esse é o Ramon Sosa, o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Anota aí, Bruno, esse número é importante. Participou de 63 jogos eliminatórios. Teve 42 classificações e 17 eliminações. Dessas 17 eliminações, ele saiu atrás, o Palmeiras saiu atrás do placar 10 vezes e conseguiu apenas 3 vezes a virada, as 3 no Campeonato Paulista, mas nunca por 3 gols de diferença. Por isso será a maior virada nessa gestão do técnico Abel Ferreira, uma virada histórica que busca o Palmeiras. Como ele disse, será que teremos uma noite mágica? Essa é a expectativa no Allianz Parque. E na entrevista ele falou, para tudo há uma primeira vez, né? Foi assim que ele avaliou ao ser questionado também sobre esses números. Obrigado, viu, Vinícius? Você volta já já pra gente falar mais, então, de Conmebol Libertadores. Palmeiras, hein? Aliás, tô bonito de verde, tô elegante, mas Sempre. sempre. Muito bem. O Palmeiras encara a LDU nessa quinta-feira e o Sosa, que pode jogar, vamos ver, projetou esse duelo dificílimo para o Palmeiras. Vamos ouvi-lo. Temos o homem falando? Sí, la verdad que sí, sabemos que va a ser un partido muy importante para nosotros, que ahora lo vamos a jugar de local. Obviamente estamos muy confiados, estamos entrenando, estamos preparándonos para ese partido y nada, estamos muy confiados y obviamente el jueves lo vamos a dejar todo dentro de la cancha.
Muito bem, tá aí. Vamos deixar tudo em campo. São muitas frases, né, ao longo dessa semana, depois do 3-0. 90 minutos no Allianz é muito tempo. Vai ser uma noite mágica, disse o Abel. E agora vamos deixar tudo em campo. Não dá para ser diferente. É isso, os caras têm que entrar com a faca entre os dentes para esse jogo aí, né, Massa? É tudo frase de efeito, né? Porque na prática, o que a gente viu no jogo da ida é inaceitável, é inacreditável. Aliás, quanto mais o tempo passa, e mais eu vejo o jogo, mais eu vejo aquele primeiro tempo. Ontem eu fiz questão de assistir de novo, porque... O jogo? É, o primeiro tempo, né? O jogo? É, o primeiro tempo. Mas eu fiz questão de assistir de novo, porque quando você está vendo o jogo ao vivo, às vezes tem uma anotação que passa, você vai anotar alguma coisa, o Oliver late, não para de latir, você às vezes distrai um pouco. Então eu fui ver de novo, e quanto mais eu vejo, mais eu não acredito no que o Abel Ferreira fez e os jogadores fizeram e como o Palmeiras tratou uma semifinal de Libertadores. Então, dentro desse raciocínio, né, diante de tudo que o Palmeiras fez na Libertadores, que foi espetacular até este jogo, vai ficar muito no imponderável, no imaginário, na magia, vamos entregar tudo. O Palmeiras não vai jogar com o 15 de Ananindeua, né, que é um bom time, aliás. O Palmeiras vai jogar com a LDU, cara. A LDU que ficou em primeiro no grupo do Flamengo, a LDU que eliminou o Botafogo e São Paulo, a LDU que veio jogar aqui com vantagem, ganhou o jogo, né? Fez 1-0, foi isso, né? Foi 1-0. 1-0. Ganhou o jogo, tá? A LDU ganhou os 2 jogos contra o São Paulo, um adversário que o Palmeiras teve dificuldade agora no Brasileiro para virar o jogo. Então, a gente percebe uma vulnerabilidade defensiva do time, né? O time tem tomado gol todo jogo, quase. A gente percebe um time que está muito bem, teve 2 jogos ruins, é fato. O contra o Cruzeiro, cara, eu não acho que foi um jogo horroroso, não foi, mas foi um jogo abaixo do que vinha sendo. Aí eu coloco muito pela questão física, daquilo que o Palmeiras passou na altitude, chegou sexta-feira, meio-dia em São Paulo. Isso, para mim, é condição. Eu não desprezo essa questão, né? Mesmo assim, conseguiu segurar o Cruzeiro, que é um time muito bom. E teve o jogo contra o Flamengo, que é o meu maior alento. Mas, mesmo tendo jogado bem contra o Flamengo, tomou 3 gols, né? Em falhas individuais. Então, o que vai ter que acontecer no Allianz Parque quinta-feira é um erro zero, que vem acontecendo. Vem acontecendo estratégias ruins da equipe nos primeiros jogos de mata-mata. O ano passado ficou muito claro contra Flamengo e Botafogo. Depois, o jogo no Allianz, que o Palmeiras contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que poderíamos dizer que era um matinha, né? Perdeu. Este ano para o Corinthians. Agora mudou, é um elenco diferente, novo, cheio de opções, inclusive defensivos, né? Para fazer o time melhor. E aí você observa o primeiro jogo contra o River, que foi uma estratégia bem feita, faz o resultado, segura o segundo tempo, jogo em casa, passa, legal, e me parece que tem grande chance de acontecer o que vem acontecendo. O dedinho do Gustavo Gomes estava impedido, não saiu o terceiro gol. A bola que bateu na orelha do Piquerez e aí ele estava em posição de impedimento, sabe? Aquela pressão, aquele abafa. Vai ter que dar tudo certo, vai ter que ser um jogo com pelo menos 50 minutos de bola rolando, coisa que eu não acredito, não vai acontecer. O Thiago Nunes sabe que o árbitro é do jeito que é, ele não gosta de apitar, ele quer acabar o jogo logo, ele não quer bola rolando, tem sido assim na sua história como árbitro. Talvez ele faça diferente no Allianz Parque agora. Então, vai ficar muito nos primeiros minutos de jogo, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos. Se vocês repararem, o Palmeiras deu um gás no Cruzeiro nos primeiros 5 minutos, não saiu o gol. Agora, se sair o gol, é possível que realmente a coisa vire, o Allianz Parque vai virar um inferno, vai pressionar, vai vir junto com o time, e aí existe possibilidade. Os jogadores têm qualidade, o Flaco, o Roque não desaprenderam a jogar. Agora, o que me preocupa mais é se ele entrar com 2 zagueiros ou colocar o Veiga de 8. Cara, se acontecer isso na escalação, lembrem de mim, tá?
eu vou estar fechando os meus papéis lá e vou ir dormir. Vou dormir. Mas ele não vai fazer isso, vai? Não sei. Fazer mesmo, acho difícil. Né? Não. Do jeito que ele tem apego ao Veiga, o Veiga é um baita cara, um profissional espetacular, mas não tem condição, ele não rende mais. Não está rendendo, tem que fazer o que é melhor para o time, cara. Então ele pensou no Mundial, tirou o Veiga do time, ajustou com o Alan. Depois pôs o Veiga de novo contra o Ali. O Veiga entrou agora, a primeira bola dele deu um contra-ataque pro Cruzeiro, cara. Ele não tá bem, velho. É ele que tá aqui atrás? Não. Não é? Então, ali é um jogo para 3 zagueiros, é jogo pro Fux, é jogo pro Alan do lado direito, pro Felipe Anos, pra dupla Flaque Rock. Esse é o jogo. Você está considerando que o Aníbal não joga? Tô considerando que o Aníbal não joga, ele teve um edema, cara. Não dá pro cara. Teve um edema lá no treino, véspera do jogo. Lá em Quito mesmo. Contra o... Pedro aqui fala que Veiga é o Bruno Henrique do Palmeiras. Estão muito no alvo mesmo, né? Guardando as proporções e o histórico, né? Já foram jogadores, foram xodós, né? Jogadores decisivos e estão mais ou menos no mesmo momento, curiosamente, né? Eu acho que aí talvez o Abel tenha mais opções ao Veiga do que o Felipe ao Bruno Henrique nas circunstâncias que o Pedro está machucado também, né? Nem se fale. Tem mesmo. O que o Mancini falou, eu acho que ele deu uma retrospectiva, acho que foi precisa a análise dele sobre o momento atual do Palmeiras pós 3-0. E o que mais me surpreendeu mesmo foi o fato da escalação com o Veiga ter sido já testada e reprovada contra o São Paulo. Naquele primeiro tempo, foi um primeiro tempo parecido. Se você pegar o primeiro tempo, São Paulo e Palmeiras, e LDU e Palmeiras, foi um primeiro tempo parecido. O Palmeiras nem jogou e nem defendeu, com o Veiga naquela posição. E ele repetiu na altitude. Rifato vai entender. Acho que ele não vai repetir agora. Talvez essa partida contra o Cruzeiro tenha servido para uma coisa, além do ponto a mais no campeonato, que foi importante. Essa situação de uma linha de 3 híbrida, né? Que o Fux, ora é volante, ora é zagueiro de sobra, na ausência do Aníbal. E acho que a melhor forma de enfrentar a LDU é com linha de 3. Né? É um time que joga muito forte pelos lados. O Palmeiras foi jogar pelo centro lá no Quito, não entendi. E você tem que pensar que o adversário, para fazer a partida perfeita, você também tem que contar com uma noite ruim do adversário. Às vezes acontece. O Mancini, foi você que lembrou ontem, né, Massa, da virada do Santos sobre o Fluminense? Lembro. Lá em 95, o Santos do Giovani e o Fluminense o Renato Portaluppi. Eu acho que a LDU não vai cair nesse mesmo erro prévio. Porque o Fluminense, depois do 4-1 na primeira partida, em vez de treinar, foi fazer churrasco. A galera foi pro porcão. Aquela época que era... Né, ninguém tem... Eu apareci no dia seguinte para cobrir o treino do Fluminense. O Joel Santana estava de... hoje eu não vou treinar, só vai ficar os caras ali. Os titulares não vieram. Então teve um... Não, a LDU... Aí que tá. A LDU... O Racing, a gente tem que tentar... Não é isso. Você tem que tentar se colocar do outro lado de vez em quando. Para esses caras é uma oportunidade única na vida. Isso o Palmeiras pode estar na final da Libertadores no ano que vem de novo. O Palmeiras esteve e tal. A LDU é agora ou nunca. O Racing é agora ou nunca. A gente não tem essa... A gente acha que... Para os caras é a vida. A LDU foi campeão da Libertadores uma vez, tem uma chance... Pensa bem no que os caras fizeram até agora. Os caras, o Mancini falou, foram primeiro no grupo do Flamengo, eliminaram o campeão, o Botafogo, perdendo na primeira partida, ganhando 2-0, meteram 2 vitórias no São Paulo e ganharam 3-0 o primeiro jogo da semifinal. Para eles é agora ou nunca, assim como é para o Racing. Então, é necessário que o Palmeiras jogue o seu máximo e a LDU tenha lapsos. Não vai ser lapso de motivação, nem de conexão, nem de... Exato. Lapsos, pode ter um jogador expulso, pode ter uma falha, mas não vai ser por desleixo, como foi com o Fluminense contra o Santos, nessa lembrança, pra mim, que a LDU vai tomar uma remontada, entendeu? Pra mim, teve menosprezo, desleixo do Palmeiras. Na ida. LDU teve? Eu ia perguntar isso pra você. Sabe por que teve? Teve. Porque o Abel falou. O Abel falou na coletiva e pouca gente percebeu. Quando ele vem na coletiva e fala,
Eu avisei os meus jogadores na pré-eleição. Foi passado para todos eles. Ele deixou claro ali de que, ó, se vocês não jogarem com o máximo de concentração, foco, pegada, tal, e para ele ter externado isso, é porque ele estava com a tampa aqui e ele avisou os caras. Ele fala na coletiva, é só pegar a coletiva dele depois do jogo. Eu avisei os meus jogadores. A LDU tinha feito muita coisa nesse campeonato. A LDU tinha vencido o Flamengo. O que o Arnaldo falou, ele falou isso na coletiva, que avisou os jogadores dele. Então, realmente, eu tô nessa com o Arnaldo também, para mim. Não basta o Palmeiras jogar muita bola. A LDU vai ter que colaborar. Você não remonta um 0-3 jogando só bem, fazendo as suas coisas todas certas. Ou o outro te ajuda nesse nível de semifinal. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre essa partida, né, de quinta-feira, que é a partida mais importante para toda a nação alviverde, né, que é um resultado difícil que a gente precisa reverter, mas o Palmeiras tem totais condições de reverter, sim. É um time muito bem organizado, que vem jogando bem, sim. Ele deu um time muito organizado lá pelo seu técnico. Então, o Palmeiras vai com tudo pra cima. E é claro que os jogadores vão falar, cara, a gente vai entregar tudo em campo. É um jogo de vida ou morte. A gente precisa fazer o resultado. Então, como já foi muito falado aí, pelo menos aí no primeiro tempo, cara, os primeiros 15 minutos a gente tá acostumado a ver o Palmeiras sempre pressionando. Então a gente espera aí pelo menos um golzinho nesse início de jogo. Então já muda totalmente a característica. E aí o Palmeiras vai com tudo pra cima. Pelo menos aí no primeiro tempo com os 2-0. Aí o negócio fica mais à vera, que fica mais palpável que o Palmeiras consiga essa virada. E você viu o Nicoletti aí falando sobre o Sosa. O Sosa tem sido aquele cara sempre de entrar no segundo tempo no lugar do Felipe Anderson. Felipe Anderson que vem fazendo um bom futebol, vem apresentando um bom futebol. Mas o Palmeiras, nessa quinta-feira, precisa de mais ataque, precisa de mais efetividade lá no campo de ataque. Então, é uma das coisas que o Abel praticamente aí vazou pela mídia, é que o Felipe Anderson vai para o banco e o Sosa vai ser titular ali pela esquerda. Ainda existe essa possibilidade do Alan acontecer a mesma coisa na direita. Eu, sinceramente, acredito que o Abel vai entrar com o Sosa e o Alan, ali esquerda e direita respectivamente. São os jogadores mais ofensivos. Meu irmão, partir pra dentro, tem que no começo do jogo já fazer um golzinho, pelo menos. Pra deixar, meu irmão, inflamada a torcida, meu irmão. Fizer o primeiro gol, meu irmão, aí que a torcida vai vir mesmo pra cima, vai virar um caldeirão. Então a gente tem essa expectativa de um grande jogo, mas de mudança tática. Até porque, tanto o Felipe Anderson, tem... Não vamos botar o Veiga nessa, deixa o Veiga quietinho lá, né, Abel? Tá se recuperando ainda, fez até alguns jogos bem, mas deixa ele quietinho lá. Que a gente espera dessa escalação é que seja ofensiva. Como já vazou aí pela mídia essa questão do Sosa, e tem muito questionamento, muita gente falando sobre o Alan. Cara, não tem jeito. Eu acho que, como foi falado aí, é um jogo para ter a linha de 3 zagueiros ali, realmente colocar o Fux podendo avançar um pouco, mas estando ali nessa linha de 3 zagueiros, a gente vai ter a volta do Piquerez e não ter a displicência que a gente teve no primeiro jogo, né? Como o Massini falou aí. O pessoal, acho que jogou mal o time da LDU e complicou a situação pra gente, mas tudo é possível. 90 minutos dentro do Allianz é muito tempo, e se Deus quiser, como disse o nosso mister aí, o Abel, vamos ter uma noite mágica no Allianz, uma noite histórica. Vamos marcar a história, sim. Nunca aconteceu, mas sempre existe a primeira vez.
Palmeiras tem força para isso, tem qualidade no elenco para isso. Então, essa é a nossa esperança. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Verdão de todos os dias, que a gente traz aqui tudo que a gente consegue de informação. A gente traz um compilado, esse corte para você, torcedor alviverde. Se você puder dar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder ainda hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro, cara, procurando matéria, informação para trazer tudo aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.